Fala rapaziada do crime, tudo bem? Como é que vocês estão? Joia? Vamos aqui para mais uma aula de direito penal hoje, né? Bacana, direito penal é sempre legal, sempre traz umas discussões muito boas, né? Hoje tem acho que aí umas 6 ou 7 questões para a gente trocar uma ideia. Antes de começar essa aula, pessoal, não esquece, né? Lá no Instagram, dá aquele seguir lá, mas principalmente, né? Olha o que a gente está postando lá. Todo dia tem uma pílula nova, uma pílula bacana, um vídeo novo. E não é aquela pílula, aquela coisinha de tipo, quais são os três poderes? Não, pô, é assunto sério mesmo, é coisa que vai te ajudar e vai cair na prova. Não é qual é os três poderes, e o que significa CNJ. Não, não é isso, tá? É papo reto mesmo, papo sério, tá bom? Se tu estiver procurando aí um curso para a segunda fase, olha aqui na descrição do nosso vídeo, vai ter ali os cursos. Provavelmente não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas à medida que a gente for desenvolvendo o projeto aqui do Pílulas, a gente vai abrindo mais e mais cursos, tá? Primeira aula é grátis, beleza? Para você ver se curte lá o curso e o acesso é vitalício também, tá bom? Então, se você comprar agora e decide fazer a prova depois ou decidir estudar um pouco mais, não passei, né? Enfim, você consegue rever o curso lá também, tá bom? Então é isso. Sem mais delongas, vamos direto aqui para o nosso conteúdo, beleza? Vamos lá. Beleza, então, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Começando aqui o nosso episódio sobre processo não, perdão, nosso episódio de penal, né, da quarta fase. Pessoal, como eu já falei antes ali, talvez pegue um barulhinho a mais aí na nossa gravação hoje. Excepcionalmente estou viajando a trabalho, então estou gravando aqui o episódio só para não deixar a gente sem esse conteúdo aí da semana, né? Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos direto aí para nossa primeira questão. A primeira questão, ela diz o seguinte, olha só. Com relação aos critérios para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assinale a alternativa correta. Letra A. A substituição nunca poderá ocorrer se o réu for reincidente em crime doloso. Essa assertiva, pessoal, ela está incorreta, beleza? Ela está incorreta. Por quê? Porque é possível sim a substituição se a reincidência não for específica, mas sim genérica. Ou seja, é aplicável se os crimes praticados forem diferentes, conforme explica o artigo 44, parágrafo terceiro do Código Penal, tá bom? O parágrafo terceiro diz, né, se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude de prática do mesmo crime, beleza? Então, por isso que ela está errada, joia? Já a letra B diz o seguinte: somente fará jus à substituição o réu que for condenado a pena não superior a 4 anos. Essa também está errada, né? Por quê? Porque se estivermos diante da prática de um crime culposo, ainda que a pena seja superior a 4 anos, é possível a substituição, conforme o artigo 44, inciso primeiro, lá na parte final, tá? Parte final do Código Penal, tá? Diz que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo, beleza? Então, por isso que essa letra B, ela também está errada, tá?
Aí a gente tem aqui a letra C. A letra C diz o seguinte, ó: em caso de descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos, esta será convertida em pena privativa de liberdade, reiniciando-se o cumprimento da integralidade da pena fixada em sentença. Também está errada, tá? Por quê? Porque não existe o reinício do cumprimento da pena fixada, conforme o parágrafo 4º do artigo 44 do Código Penal, tá? Lá diz pra gente que a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade, a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão, beleza? Então, por isso que também está errada. E aí a gente tem a D, nós temos a D. A D diz o seguinte, ó: se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos ou por duas restritivas de direitos. Perdão, restritiva de direitos e multa ou duas restritivas de direito. Beleza? Aí sim, aqui a gente está correto. Joia? Por quê? Porque é quase uma cópia mesmo literal aí do parágrafo 2º artigo 44, que diz que na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou pena restritiva de direitos. Se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direito. Beleza? Então, matamos aí a questão número 1. Vamos lá para a nossa questão número 2 agora. A questão número 2 diz o seguinte, olha só. Tício praticou um crime de furto. Fica ligado que essa questão aqui é bem coisadinha, tá, pessoal? Olha só. Praticou um crime de furto do artigo 155 do Código Penal no dia 10 de 1 de 2000. Um crime de roubo, artigo 157 do Código Penal, no dia 25 de 11 de 2001. E um crime de extorsão, artigo 158, no dia 30 de 5 de 2003. Tício foi condenado pelo crime de furto em 20 de 11 de 2001. E a sentença penal condenatória transitou definitivamente em julgado no dia 30 de 3 de 2002. Pelo crime de roubo, foi condenado em 30 de 1 de 2002, com sentença transitada em julgado definitivamente em 10 de 6 de 2003. E, pelo crime de extorsão, foi condenado em 20 de 8 de 2004, com sentença transitando definitivamente em julgado no dia 10 de 6 de 2006. Com base nos dados acima, bem como nos estudos acerca da reincidência e dos maus antecedentes, é correto afirmar que, tá? Essa questão, pessoal, tem bastante divergência doutrinária e jurisprudencial, tá? Então fica ligado aqui porque é bolo doido isso aqui, tá? Letra A. Na sentença do crime de furto, Tício é considerado portador de maus antecedentes e, na sentença do crime de roubo, é considerado reincidente. Aqui está incorreto, tá bom? Errado, por quê? Porque não possui maus antecedentes, beleza? É apenas reincidente no momento da sentença do crime de roubo, beleza? Então, por isso que tá errada, joia? A letra B diz o seguinte: na sentença do crime de extorsão, Tício possui maus antecedentes em relação ao crime de roubo e é reincidente em relação ao crime de furto. Aqui está ok, tá? Tá correta. Por quê? Porque a gente vai fazer uso do artigo 63 do Código Penal. Aqui verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior, tá? Então fique esperto. Considerando que o crime de extorsão
de extorsão foi praticado no dia 30/5/2003, ou seja, data posterior ao trânsito em julgado do crime de furto, tá? Foi depois do trânsito em julgado do crime de furto, ele praticou a extorsão, beleza? Que foi lá o trânsito em julgado aqui foi no dia 30/3/2002. Então, por isso que Tício é reincidente em relação ao furto e com relação ao roubo, ele é portador de maus antecedentes, beleza? Fica espertinho nisso aí, tá? Letra C, olha só. 5 anos após o trânsito em julgado definitivo da última condenação, Tício será considerado primário, mas os maus antecedentes persistem. Aqui também está incorreto. Por quê? Na questão da reincidência de maus tratos, aqui tem bastante divergências jurisprudenciais, tá, pessoal? Se o período depurador é aplicado também para os antecedentes ou se está limitado à reincidência. O STJ tem entendimento no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previstos lá no artigo 64, inciso 1º do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes. No entanto, deixando a divergência jurisprudencial de lado, o erro da assertiva está na primeira parte. A contagem do prazo de 5 anos é da extinção da pena e não do trânsito em julgado da última condenação. Beleza? Fica esperto quanto a isso, tá? Senão você pode dançar ou não, né? Ou pode se dar bem acertando uma questão dessa, é mais um pontinho. Joia? Olha só. Letra D. Nosso ordenamento jurídico penal prevê como tempo máximo para a configuração dos maus tratos antecedentes o prazo de 5 anos a contar do cumprimento ou extinção da pena e eventual infração posterior. Aqui também está errado, beleza? Está errado porque, como a gente já falou antes, né, o entendimento do STJ ele tem sido no sentido de que para maus antecedentes não existe lapso temporal para a perda da característica, tá? Uma vez transitada em julgado a sentença condenatória, permanecerá ou permanecerão os maus antecedentes do agente, beleza? Então, matamos aí mais uma questãozinha, coisa mais querida. Vamos para a próxima. Questão número 3 agora. Vou achar aqui um bocadinho. Aí, show de bola. Beleza. Olha só. Osíris, jovem universitária de medicina, soube estar gestante. Todavia, tratava-se de gravidez indesejada e Osíris queria saber qual substância deveria ingerir para interromper a gestação. Objetivando tal informação, Osíris estimulou uma discussão em sala de aula sobre o aborto. O professor de Osíris, então, bastante animado com o interesse dos alunos sobre o assunto, passou também a emitir sua opinião, a qual era claramente favorável ao aborto. O referido professor mencionou, naquele momento, diversas substâncias capazes de provocar a interrupção prematura da gravidez, inclusive fornecendo os nomes de inúmeros remédios abortivos e indicando os que achavam mais eficazes. Além disso, também afirmou que as mulheres deveriam ter o direito de praticar o aborto sempre que achassem indesejável uma gestação. Neste sentido, considerando-se apenas os dados mencionados, é correto afirmar que o professor de Osíris praticou. O que ele praticou, rapaz? Vamos lá. Letra A. A contravenção penal prevista no artigo 20 do Decreto-Lei 3688 de 41, que dispõe anunciar processo, substância ou objeto destinado a praticar o aborto. Pessoal, aqui é o seguinte, tá? A primeira coisa que a gente tem que ficar atento é quando se fala de tipificação penal, beleza? É se está presente os elementos de dolo ou culpa, tá? Ou culpa. Joia? Caso não haja o elemento subjetivo na conduta do agente, não tem que falar em crime e, logicamente, né, por consequência, o fato será atípico, tá? Então, a alternativa ela está incorreta, porque, como a gente falou agora sobre o dolo e culpa,
o professor não teve nenhum deles, né? A contravenção penal prevista no artigo 20, ela exige que haja o anúncio, né? O anúncio para a doutrina ele tem que ser público, né? Pois se for sigiloso ou com critérios científicos, não configura a contravenção. Belezinha? Letra B, olha só. Ele praticou o crime previsto no artigo 286 do Código Penal, que dispõe incitar publicamente a prática de crime. Também está incorreta, joia? Porque assim como a contravenção prevista lá no artigo 20 do Decreto-Lei 3688, o crime previsto no artigo 286 do Código Penal exige que a conduta seja praticada ao público em geral, não vindo a preencher os elementos do fato típico quando a incitação for feita de forma sigilosa ou com critérios científicos, né? Estava ali na sala de aula, então também não é crime. Letra C. Praticou o crime previsto no artigo 68 da Lei 8.078/90, que dispõe fazer ou promover publicidade que se sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Beleza? Aqui, galera, também está incorreta, né? Porque a norma incriminadora lá do 68 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, ele visa tutelar o consumidor, não tendo qualquer relação com esse caso apresentado, tá? Além disso, a título de curiosidade, o comportamento prejudicial ou perigo à saúde ou segurança é algo diverso de promover ou anunciar produto que mata embriões ou feto, beleza? E aí, por fim, não nos resta outra alternativa senão a D, fato atípico. Tá? Realmente a alternativa está correta, é um fato atípico. Aqui, galera, a questão ela exigiu o conhecimento jurídico bem simples, né, sobre a culpa e dolo, ou culpa ou dolo, no caso, né? O mero fato de o professor promover o debate sobre o assunto ou exprimir a sua opinião não caracteriza tipo penal. Então, se fosse assim, né, os professores nunca poderiam lecionar sobre nazismo, tortura e outros fatos. Beleza? Já é, galera. Então, matamos aí mais uma questãozinha legal. Direito penal é massa, né? Adorava fazer direito penal porque dava uns quebra-pau bem massa na sala. Vamos lá. Quem nunca, né? E aí, pessoal, tudo bem? Como é que tá a aula até agora? Curtindo? Vamos só fazer um checkpoint aqui pra gente ver, reconferir, né? Ou conferir o que a gente viu até agora, beleza? Vamos lá. Na questão número 1, pessoal, nós vimos ali a questão do artigo 44, parágrafo 2º, que no fim é quase uma cópia do que tem lá no Código Penal, né? A gente viu que na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos ou por uma pena restritiva de direitos, beleza? Então, fica esperto que é muito importante esses artigos do Código Penal ali, do 1, antes de começar a parte especial mesmo, né? Você talvez não saber de cabeça decorar todas as palavras, mas ficar ligado nesses trocadilhos assim, duas restritivas de direito, ou uma de restritiva e multa, isso é bacana você saber, tá bom? A gente viu na questão número 2 a questão ali do artigo 63 a respeito da reincidência, atenuantes e agravantes, tá? Então nós vimos que ali no caso a gente viu que considerando ali, né, o crime de extorsão que foi praticado no dia 30 de 5 de 2003, ou seja, foi da data posterior ao trânsito em julgado do furto, que tem essa trocadilha ali na questão das datas, né? Então, a reincidência foi só em relação ao furto, porque a reincidência, o crime cometido anteriormente, com a vigência, vamos chamar assim, da sentença que já tinha transitado e julgado, aí sim caracterizava a reincidência. Os processos que ainda estavam correndo, não tinha trânsito e julgado, eles não poderiam ser usados para alegar uma reincidência, tá bom? Só depois do trânsito em julgado. Fique esperto quanto a isso, tá? Na questão número 3, nós vimos ali aquela questão do professor e a aluna, né, que incitou aquele bate-papo lá na sala a respeito do aborto, e aí o professor deu a opinião dele, instigou até ali o assunto. O professor, obviamente, não cometeu ato ilícito, né? Então ele só exprimiu ali a opinião dele e instigou por fins científicos, né, o debate na sala, mas aquilo ali não é suficiente para caracterizar um ilícito penal, um incitamento ao cometimento de um crime, tá bom?
Vamos voltar para a nossa aula, tem mais ali umas 3 questões para a gente dar uma olhada, vamos lá. Questão número 4, olha só. Em relação ao em relação ao cálculo da pena, é correto afirmar que: letra A, a análise da reincidência precede a verificação dos maus antecedentes e eventual acréscimo de pena com base na reincidência deve ser posterior à redução pela participação de menor importância. Aqui está incorreto, beleza? A verificação dos maus antecedentes, galera, ela encontra-se na primeira fase da aplicação da pena, conforme o nosso querido artigo 59 do Código Penal, tá? O artigo 59, ele vai nos dizer que o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente, para a reprovação e prevenção do crime. Então, já que a reincidência é analisada em um segundo momento, por se tratar de uma circunstância agravante, beleza? Então, questãozinha letra A errada, joia? Letra B, olha só. É defeso ao juiz fixar pena intermediária em patamar acima do máximo previsto, ainda que haja circunstância agravante a ser considerada. Aqui está correta a nossa questão. Por quê? Porque é apenas na terceira fase, a pena pode ser elevada além do máximo ou reduzida aquém do mínimo. Nos outros momentos, é necessário observar as balizas de máximo e mínimo de pena legalmente estabelecidas. Pessoal, eu tenho vergonha do que eu vou falar agora, mas eu vou falar, tá? É defeso, quer dizer que é proibido, tá? O juiz não pode fazer. E eu errei isso na prova, beleza? Eu vou falar porque, né, vai saber. Letra C. O acréscimo de pena pela embriaguez pré-ordenada deve ser feito posteriormente à redução pela confissão espontânea, tá? Aqui, galera, tem bastante discussão doutrinária, porque o entendimento dominante atual é de que, se existir alguma circunstância agravante, a mesma deve ser aplicada posteriormente ao reconhecimento da atenuante. Então, a alternativa ela também estaria correta, mas, né, no caso aí, na época da prova, 2011, eu acho, não lembro de cabeça agora, mas acho que esse é o segundo unificado de 2011 que a gente estudou. Naquela época prevalecia o entendimento no sentido contrário, beleza? Então, guarda essa aqui no teu coração, mas hoje ela poderia estar certa, antigamente não, poderia, tá? Foca nisso. Letra D. É possível que o juiz, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixe pena base em patamar acima do máximo previsto. Também está incorreto, né? Como a gente já falou antes, a primeira e a segunda fases, elas devem respeitar o máximo e mínimo estipulados pelo tipo penal, ao passo que lá na terceira fase deve-se ultrapassar, deve-se não, né? Pode-se. Vou escrever aqui, ó. Pode-se ultrapassar esses limites, beleza? Show? Então vamos aí para a nossa questão número 5 agora. Rapidinho, né? Matéria boa, matéria legal, passa bem rapidinho. Vamos lá. Essa questão 5, pessoal, ela foi anulada, tá? Só para deixar vocês ligados, ela foi anulada. Aí é só para não ninguém incorrer em erro aí nessa questão. Mas vamos dar uma olhadinha nela. Porque olha só, essa questão fala o seguinte, ó: configura a modalidade de peculato prevista no Código Penal. Letra A. O peculato por erro de outrem consiste na apropriação de bens ou valores que o funcionário tenha recebido pela facilidade que seu cargo lhe proporciona, tá? Essa aqui foi considerada incorreta, porque aqui estamos diante do crime contido lá no artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal, que é peculato impróprio. Peculato impróprio, beleza? Legal, né? Diz o artigo seguinte, olha só: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. E multa, tá? E aí o parágrafo 1º fala assim, ó: aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tenha posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai
ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Beleza? Então, por isso aí essa questão ela está incorreta. Letra B, olha só. O peculato eletrônico, modalidade anômala de peculato, consistente em inserir dados falsos, alterar ou modificar dados no sistema de informações da administração pública. Essa alternativa ela foi considerada correta, mas depois a questão foi anulada, tá? Por quê? Essa assertiva ela faz referência ao crime lá do artigo 313-A do Código Penal, nomeado no próprio código como inserção de dados falsos em sistema de informações. Mas é bom você ficar ligado, porque a doutrina popularmente chama esse crime de peculato eletrônico, mas no Código Penal tem aí é chamado de nome diverso, tá? Então fique esperto quanto a isso. Mas vamos para frente. O peculato culposo, consistente na apropriação de bens ou valores que o funcionário tenha recebido por erro de outrem em razão de cargo público que exerce. Tá? Aqui, essa questão ela já estava incorreta porque o peculato culposo ele existe quando a conduta do funcionário se dá a título de colaboração na conduta de um particular, embora o faça de maneira culposa, conforme o artigo 312, parágrafo 2º, beleza? Que diz que se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano. E aí, para fechar o nosso bate-papo, vem o seguinte, olha só, o peculato desvio, consistente no desvio de outros bens ou valores pelo funcionário público em benefício de terceiro, também foi considerada incorreta, né? O peculato desvio previsto na segunda parte do caput do 312 pressupõe que os valores sejam desviados em proveito próprio ou alheio, né? A assertiva ela não trouxe limitação no sentido de que é apenas, tá? Somente em benefício de terceiros e, portanto, poderia ter sido considerada correta também, beleza? Fica esperto quanto a isso, tá? Então, em resumo, a questão inteira foi uma bagunçona aí, cheia de inconsistências. Beleza, pessoal? No mais, I love you, I love vocês, beleza? Não esquece de curtir aqui de curtir não, de seguir, né, o nosso conteúdo. Se você estiver curtindo esse conteúdo pelo YouTube, se inscreve, dá um joinha, ajuda a gente a promover esse conteúdo. Se você estiver nas plataformas de áudio, segue também, né, porque a gente vai postar aí 3, 4 episódios por semana, né, dentro do possível. Então, bem legal esse conteúdo chegar para vocês e, sendo possível, chega lá no Instagram, segue a gente, dá uma moral e é isso aí, vamos para cima, tá bom? Não esquece que a gente tem também aí os nossos cursos disponíveis para a sua segunda fase, em breve vai ter para a primeira fase também. Os links estão aí na descrição, beleza? Rapaziada, grande abraço, beijão para vocês e até mais. Tchau, tchau. Fechou, pessoal. Chegamos aí ao final de mais uma aula. Vamos só rever essas duas questões que a gente passou agora, só para a gente dar um fechamento ali e você levar isso para casa bem certinho, tá? A questão número 4, nós vimos ali sobre as fases, né, de aplicação, de aumento, ultrapassar o limite ou para cima ou para baixo da pena, né? Então nós vimos que somente na terceira fase é que pode ser elevada além do máximo ou reduzida aquém do mínimo a pena, tá bom? Na dosimetria da pena, fica ligado. Na terceira fase, tá? Antes não. E nós vimos ali na questão número 5 que teve uma alternativa que foi a gente acabou de ver, né, que foi anulada, na verdade, né, só por uma questão ali do Código Penal chamar de um jeito e na prova estava de outro jeito, mas também teve uma questão de ou e, né, então assim, a alternativa ela foi lá considerada incorreta porque o peculato desvio, né, a assertiva ela não trouxe a limitação apenas no sentido de que é apenas, tá bom? Então, por isso ali, somente, aliás, em benefício de terceiros. Ela confundiu quem fez ali a questão. Então, é uma questão que a gente trouxe mesmo só para cumprir tabela, mas de qualquer maneira cai bastante essas questões a respeito de peculato, de crimes assim, contra o erário público, né? Ainda mais agora que isso está muito em voga na mídia e tudo mais, então é bom
você dá uma olhada nisso, improbidade administrativa, crimes contra o patrimônio público, esse tipo de situação. No mais, pessoal, essa aula também está lá no Spotify, então se você quiser ouvir enquanto estiver fazendo qualquer outra coisa, a gente está por lá também, tá bom? Tchau, tchau, até mais.